Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de Metalurgia da Soldagem e falarei a respeito do efeito aí da taxa de resfriamento na pós-difusão. Então vamos para o vídeo. Bom, vamos aqui já iniciando com o gráfico. Eu gostaria de falar o seguinte: de acordo com a taxa de resfriamento que você tem aí na sua pós-difusão, essa taxa de resfriamento a gente já viu anteriormente, pode ser calculada aí pela equação de Rosenthal, ou até mesmo se calcular o pico de temperatura com a equação de Adams. Os dois vídeos estão aqui na descrição, para você calcular isso. E, enfim, se eu tenho um resfriamento rápido, a microestrutura, a cristalografia, podemos dizer assim, da solda, vai ter aí uma diferença da cristalografia daquela que tem um resfriamento devagar, certo? Então é a primeira coisa que você tem que entender. De acordo com o tipo de transferência, de acordo com a taxa de transferência na região, eu vou ter aí um tipo de microestrutura, um modo de solidificação aí da sua pós-difusão. Bom, vamos começar analisando aqui esses gráficos aqui, para três materiais. Primeiro aqui para uma liga de alumínio e cobre, ele é composto aí por 4,5% de cobre, outra liga de aço inoxidável 201 e outra de aço inoxidável 310. Vamos começar aqui para a primeira. Aqui relacionado, a gente vai analisar em relação ao espaçamento das dendritas, dos braços das dendritas. Se você não conhece aí os tipos de solidificação, também está aqui na descrição, os 4 tipos principais de solidificação aí da pós-difusão, como é que ocorre, ok? Só lembrando que isso aqui é uma série, um vídeo é uma continuação do outro, ok? Mas aqui, enfim, dá para entender. Bom, aqui a gente pode ver que quando eu elevo a taxa de resfriamento, por exemplo, se eu saio aqui de 10 a menos 2 graus Celsius por segundo para 10 a segunda graus Celsius por segundo, você pode ver que o espaçamento aqui do braço dendrítico secundário, que é uma derivação da coluna da dendrita, ele tem aí o espaço em micrometros reduzido significativamente. Se a gente traçar aqui, por exemplo, a 10 a menos 2 nós temos um espaço aí de aproximadamente 10 a terceira micrometros. Se a gente aumenta até a 10 a segunda, que seria o que? 1000, nós teríamos 1000 micrometros. Então, aqui a gente pode notar que quando eu aumento a velocidade de resfriamento, menor é o espaço dos braços dendríticos. A gente vai falar lá para frente qual que é a influência disso. Eu já posso antecipar o seguinte: quando você tem um braço dendrítico menor, isso facilita que você tenha aí o refinamento de sua microestrutura. Você tem uma microestrutura que lá na frente vai refletir nas propriedades mecânicas, como por exemplo, ductilidade, tenacidade, resistência à tração. A gente vai falar isso bastante também, vai chegar a hora. Mas aqui é só falar o efeito da taxa de resfriamento no modo de solidificação. Então aqui a gente pode analisar que para o aço inoxidável, isso também ocorre. Então quando você tem com o aumento aqui da taxa de solidificação, da taxa de resfriamento, você tem aí consequentemente, a taxa de resfriamento é em função também da taxa de solidificação. A gente vai ver isso também lá para frente, porque para você calcular a taxa de resfriamento, você utiliza a seguinte equação, além daquela equação de Rosenthal que você utiliza. Você tem outra equação também que te possibilita calcular, que é você multiplicar o gradiente térmico vezes a taxa de solidificação. Ok? Essa é uma alternativa também. Então, quando você aumenta aqui a taxa de resfriamento para o aço inoxidável, você também tem uma redução aqui no espaçamento do secundário dos braços da dendrita. A derivação da dendrita. Um braço de dendrita, para você que não sabe. Aqui a gente também tem para o aço inoxidável 310 a mesma situação. Quando eu aumento o tempo de solidificação, ou seja, eu reduzo a taxa de resfriamento, que é o inverso,
eu também tenho aqui, né, a redução do braço da dendrita. Então, se eu aumento o tempo de solidificação, né, eu tenho uma taxa de resfriamento mais devagar, eu aumento o espaçamento dos braços das dendritas. Ok? A gente vai entender isso agora, nessa imagem aqui. Ó. Bom, aqui. Ó. Então, se eu aumento o tempo, né, de resfriamento, se eu demoro mais para resfriar, aí o meu metal de solda, eu tenho um crescimento maior. Então, aqui a gente tem uma comparação de três condições, 3 velocidades de resfriamento. Aqui, quando eu tenho um resfriamento rápido, a minha dendrita ela não cresce muito, né? Eu tenho um crescimento dendrítico colunar, ele não é muito, podemos dizer assim, não tem uma largura muito grande, né? E as dendritas têm um tamanho menor. Quando eu vou reduzindo esse tempo de resfriamento da minha pós-difusão, vocês podem notar aqui, ó, que já o espaçamento já é bem maior, né? Eu vou tendo o aumento da dendrita em si e dos braços da dendrita. Então os braços secundários aqui vão tendo um espaçamento muito maior. Além do espaçamento muito maior, elas vão sendo mais largas. E isso influencia também aí nas propriedades mecânicas, como ductilidade, resistência à tração e tenacidade. A gente vai ver bastante disso lá para frente. E se eu aumento mais ainda, eu tenho uma dendrita, né, um crescimento dendrítico colunar muito maior. Né? E aí você tem essa condição aqui. Né? Então, aqui eu tenho um material mais resistente, né? A solda ela fica mais resistente quando está dessa forma aqui. Aqui é um intermediário e aqui a resistência é baixa, assim, só para antecipar para vocês, né? Pra vocês não ficarem curiosos. Ok? Então, aqui nós temos aqui a comparação já no crescimento celular, né? Que é outro modo de solidificação. Então, vocês podem ver aqui, ó, que quando eu aumento, né, a taxa de resfriamento, aqui é o efeito oposto, né, que é como se fosse 1 sobre GE, o G é o gradiente de temperatura vezes a taxa de solidificação, o G vezes o R é igual à taxa de resfriamento, então aqui é o oposto da taxa de resfriamento, tá? Quando está elevado a menos 1. Gráfico aqui os caras fizeram, podemos dizer assim, para complicar um pouco, mas eu explico para vocês e deixo eles claros. Então aqui é o inverso. Então, quando eu aumento essa relação, é que a taxa de resfriamento reduz, ok? É o inverso, é elevado a menos 1 aqui. Ó. Então, aqui a gente pode notar também, né, que para a liga de estanho e chumbo, né, isso ocorre também. Né? Se eu aumento aqui se eu demoro mais para resfriar o material, se a taxa de resfriamento aqui ocorre aqui, o inverso dela aumenta, eu também tenho um aumento no espaçamento das células. Então, para resumir, quanto mais rápido for a velocidade de resfriamento na minha pós-difusão, menor será as dendritas e menor será o espaçamento. Consequentemente, você terá o maior refinamento no grão. Então, aqui, esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Né? Então, nós temos aqui o gradiente de temperatura em função da taxa de solidificação. Não confunda taxa de solidificação com taxa de resfriamento. A taxa de solidificação também já foi explicada. Ok? Então, vamos traçar aqui, ó, por exemplo. Se eu tenho um gradiente de temperatura elevado, né, e uma taxa de solidificação baixa, eu tenho aqui a condição de solidificação planar. Isso também já foi falado naquele vídeo que eu falo dos modos de solidificação. O modo de solidificação planar, você tem basicamente uma linha reta, assim, separando a sólida da líquida. Okay? Se eu tenho um gradiente de temperatura, eu reduzo um pouco o gradiente de temperatura e tenho aqui, né, uma taxa de resfriamento um pouquinho maior, eu já tenho aqui, né, nesse ponto aqui, se a gente for analisar, né, então aqui diz, né, uma alta taxa de resfriamento no caso aqui, ocasiona uma microestrutura, né, celular, só que mais fina. Estou tendo aqui nesse intervalo aqui, ó. Se eu aumento ainda mais a taxa de resfriamento nessa condição, eu tenho um crescimento colunar dendrítico, que ele tem essa característica aqui, mais ou menos, se você analisar. E se eu reduzo ainda mais o gradiente de temperatura e aumento a minha taxa de solidificação, eu tenho o crescimento equiaxial. Então você tem essas curvas aqui, ó, é como se fosse uma análise assim, a grosso modo, a curva TTT, né? Curva que utiliza para os tratamentos térmicos. Então, aqui a gente consegue analisar
que a relação é G vezes R, né, que é o gradiente de temperatura, vezes a taxa de solidificação, que isso resulta na velocidade na taxa de resfriamento, influencia diretamente no tamanho da microestrutura, né, e que vai resultar. Então, se eu tenho um G, por exemplo, se eu tenho um gradiente de temperatura muito baixo e tenho uma taxa de resfriamento muito alto, eu vou ter aí uma microestrutura um pouco mais refinada, né? O tamanho vai ser menor dos seus braços dendríticos, né? Ou da celular mesmo, você vai ter uma menor condição, um menor valor, ok? Então acho que aqui ficou claro, né? Vamos ver? Por esse vídeo era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou te ajudar, né? Se não ficou claro alguma coisa aí, é importante que você acompanhe os vídeos do canal, porque às vezes eu retorno um conceito lá atrás. Eu sempre deixo nos vídeos que estão relacionados, né? Por exemplo, esse. É importante você entender aí como é que funciona, quais são os modos de solidificação, né? Para você poder analisar no nível microscópico. Então, é importante que você vá assistindo aí um vídeo após o outro, porque isso aqui é quase um curso, sabe? Para mim não ficar voltando aí nos conceitos. Claro que eu faço o vídeo com o objetivo de você assistir apenas o vídeo e entender o assunto que você está procurando. No entanto, às vezes tem conteúdos que, né, não é possível. Aqui, por exemplo, você consegue identificar, né, qual que é o tipo de microestrutura, mas o ideal era você assistir aí o vídeo que eu falo de modo de solidificação, porque aí você consegue entender, ver, né, a metalografia, ver como é que funciona, quando tem um ataque químico, como é que fica ali a superfície, para você ter um aprendizado melhor, beleza? Então por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixa um like aí para fortalecer o canal, se inscreve aí para você não perder as atualizações e até o próximo vídeo.